mais um momento maravilhoso, o culto online. E já de início eu quero anunciar que hoje nós não vamos ter o louvor cantado. O louvor hoje vai ser a palavra. E nós vamos, durante a semana, tirar um dia para ter só o culto independente de louvor e adoração. Para ter mais, a palavra ficar independente, para melhorar para todo mundo, né? Porque o vídeo longo demais torna cansativo para os irmãos, né? Porque infelizmente nem todo mundo ainda está concentrado na palavra para pegar a palavra e ficar 1 hora, 2 horas. Igual nós, por exemplo, nós pregamos o tanto que for possível. Então nós vamos subdividir. Então hoje nós já vamos começar com a palavra. E amanhã ou depois, talvez, nós vamos ter um culto de uma live, nós anunciaremos durante o dia. E à noite nós faremos o culto de louvor e adoração. Só louvor e adoração. E nesse primeiro culto de louvor e adoração, nós vamos explicar o que é louvor e o que é cantar. Tem diferença de você cantar e de louvar e adorar a Deus. Né? Nós vamos saber na live. Então, vamos fazer uma confissão de fé. Querido Deus e amado Pai, em Teu nome santo e glorioso, nós agradecemos por este dia. Somos gratos a Ti pela vida, somos gratos a Ti pelo alimento, pelo pão na nossa mesa, Pai querido, Pai amado. Somos gratos a Ti por essas vidas que estão nos assistindo nessa noite. Durante o dia, nós não sabemos o momento que eles vão estar sintonizados nesse vídeo, mas que tudo é para a honra e glória do Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, pela saúde material, pela saúde espiritual. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço nessa noite, através do louvor, da adoração. E hoje nós vamos Te adorar, vamos Te louvar, confessando a Tua palavra, ministrando a Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Não quero Te pedir, eu quero só Te agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Abba, Pai. Glória a Deus. Então nós estamos aqui, minha esposa está aqui do lado, graça e paz, irmã Sônia, e vai nos acompanhar aqui. Ela sempre está ao meu lado aqui, do meu lado esquerdo aqui, sentado. E vamos à palavra, né? Vamos ao que interessa, porque a palavra é o poder de Deus. A palavra é que quando as pessoas que ainda não ouviram o Evangelho da Graça, que passam a ouvir, acontece a libertação na vida da pessoa. Porque na cruz, Cristo já te libertou. Mas você não sabe ainda. Mas no momento que você passa a ler a palavra, você fica ciente que você já foi liberto na cruz. Já foi salvo na cruz. Então, nessa noite, nós vamos falar da riqueza na graça. A verdadeira riqueza na graça. O que é isso? Então, hoje nós vamos dar a introdução. Na quarta, nós continuamos. E aquele assunto que nós pregamos 4 partes, né? A verdade de Deus. Aquilo não cessou ali, aqui vai continuar. Hoje nós vamos ver a verdadeira riqueza de Deus. Isso é uma verdade de Deus. Então nós já de antemão, se você puder pegar um pedaço de papel, um caderno, uma caneta para anotar os versículos e tudo que for ministrado aqui, para depois você estudar em casa e aprender. Para você aprender a verdadeira sabedoria de Deus. Não é do homem, é a verdadeira sabedoria de Deus. Glória a Deus pela nossa vida. Nós vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. E em outra ocasião nós vamos pregar sobre a oferta na graça. Que justamente esse assunto que nós vamos falar hoje, ministrar hoje, surgiu da oferta. Né? A oferta nas igrejas da Macedônia, que Paulo fundou essas igrejas. E as ofertas eram para ajudar os pobres. E numa determinada ocasião, Paulo estava preso. E essas ofertas supriram a necessidade de Paulo. Então, nós que estudamos a Bíblia e ensinamos, nós temos que saber
as situações que aconteceu durante a palavra que foi escrita. Paulo se encontrava preso e essa igreja, com as ofertas, salvou o momento que Paulo estava passando ali. Estava passando fome, frio na cadeia, E aqui nós vamos ler o versículo 9, capítulo 8, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. E outra coisa também, meu irmão, nós vamos diminuir o tempo, que é para você ouvir, Hoje, nesse mundo que nós estamos, o tempo é essencial. E muitas pessoas dizem, eu não tenho tempo para ouvir, eu não tenho tempo para isso. Tem tempo para tudo, menos para Deus. O povo tem tempo para tudo, menos para Deus. Tem tempo para jogar futebol, tem tempo para ir para a festa, tem tempo para ir para o boteco, tem tempo para tudo, menos para Deus. Mas na minha vida eu quero te contar uma coisa, a prioridade é Deus. Antes do serviço, antes da família é Deus, porque a família que eu tenho foi Deus que me deu. Eu tenho que ser grato a Ele. Tudo que nós temos no sentido que nós administramos o que temos nas nossas mãos, que nada é nosso. Quando nós partimos, do jeito que nós viemos, vamos. Nu nascemos, nu voltamos. Porque aquelas vestes ali no corpo que vai no caixão é só uma representação para as pessoas que estão ali em volta. Porque quando nós chegarmos diante de Deus, nós estamos vestidos de vestes brancas. Vestido de vestes brancas. Isso é futuras mensagens maravilhosas. Glória a Deus pelas nossas vidas. Meu querido, olha aqui para mim. Glória a Deus pelas nossas vidas. Glória a Deus pelas nossas vidas. Vamos ler o versículo. Aqui, o capítulo 8, o apóstolo Paulo está falando sobre ofertas. E durante esse assunto de ofertas, vamos ouvir o que Paulo vai falar no versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, hoje, nós vamos falar da verdadeira riqueza em graça. Eu vivo a graça de Deus. Aí a pessoa me pergunta, você é milionário, né? Você acabou de ler que Jesus, sendo rico, se fez pobre para te enriquecer. E que riqueza é essa que nós temos? Pode até ter dinheiro. As pessoas podem até ter dinheiro, mas não é essa riqueza que o apóstolo está falando para nós. Dinheiro na nossa vida é o resultado da prosperidade. Nós necessitamos de dinheiro. E o dinheiro na nossa vida é o resultado da prosperidade de Deus. Tudo que acontece nas nossas vidas é o resultado da prosperidade de Deus. Nós somos pessoas prósperas em todas as áreas. E esse capítulo aqui, quando nós formos pregar sobre as ofertas, é maravilhoso. Que a oferta, meu querido, tem 9 dons espirituais. E a oferta é um desses 9 dons. A pessoa que oferta de coração, ela tem o dom. Não é da pessoa. A pessoa bondosa que oferta para ajudar um pobre, para um necessitado. Não para ajudar essas ditas igrejas grandes aí, que é para o homem usufruir do bom e do melhor. Nós temos que pegar nossas ofertas e ajudar os pobres. Tem muita gente precisando, meu querido. Por exemplo, eu estou fazendo essas lives aqui com celular. Nós não temos equipamento. Eu não estou choramingando para você mandar nada para mim, que Deus é quem supre nossas necessidades. E Ele vai tocar no coração das pessoas quando for a hora para ajudar alguém. Desde que eu estou no Evangelho, eu tenho tentado ajudar na medida do meu possível. A gente fica olhando aí, esses ministérios aí ricos, em vez de ajudar as pessoas, estão tomando o dinheiro do povo. Mas não precisa eu falar isso aqui, que isso aí já é clareza no mundo inteiro, o que está acontecendo. Isso aí que está acontecendo, as pessoas que fazem isso chama o sistema religioso. É religião, viu? As pessoas que estão mercadejando a palavra de Deus, isso chama sistema religioso. Assim como a ordem mundial, os ricos querendo dominar o mundo, que isso é real no mundo.
a ordem mundial, os maiores ricos do mundo tentando dominar o mundo. Preste atenção no que eu estou falando. Isso aí é realidade. Então nós somos cristãos, nós que somos da graça, nós somos cristãos. E no tempo que essas cartas aqui que eu estou lendo foi escrito, os romanos estavam perseguindo os cristãos. Eles adoravam a Deus escondido nas catacumbas lá em Jerusalém, em Roma, nas casas a portas fechadas, né? Por causa da perseguição que os romanos, o Império Romano estava sobre os cristãos judeus, as pessoas que seguiam o caminho, a verdade e a vida que era Jesus, que foi anunciado. Hoje nós não temos esse tipo de perseguição, mas temos outros tipos de perseguições. E o sistema religioso está aí. Preste atenção nisso aqui que eu estou falando. Grave essa palavra, escreva aí no seu papel. Sistema religioso. Sistema religioso é diferente do que eu estou pregando aqui. Ó. Nós pregamos a verdade de Deus. O Cristo ressuscitado. Está entendendo? E aqui se você interessar, deixar o play ligado aí na sua casa, no celular, você vai conhecer que verdade é essa. Eu já conheço a verdade, mas você que ainda não conhece, vai passar a conhecer através desse embaixador de Cristo. Eu represento Cristo. Eu estou representando Cristo. Enviando, edificando, enviando o apostolado, que é o ensino da graça de Deus. O apostolado significa ensino. Eu estou ensinando, edificando a palavra para a tua vida. Porque o fundamento é Cristo. E você precisa conhecer Cristo, que é Deus. Então, repetindo o versículo, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasse ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outro, que desde o ano passado principiaste, não só a prática, mas também o querer, convém isso. Então Paulo está falando de Cristo. Cristo foi quem, ele é rico, se fez pobre para nos tornar ricos. Cristo se fez pobre para nos tornar ricos. Ele não tinha pecado, porque o nascimento dele foi diferente do nosso. O nascimento de Cristo totalmente diferente do nosso nascimento. É outros estudos futuros que você vai conhecer. Então, ele dono do ouro e da prata, rico em todas as espécies, dono do mundo, se fez pobre para nos tornar rico. Vamos ver que riqueza é essa na graça para nós. Será que... Vamos ler outro versículo aqui? Vamos ver aqui onde está anotado aqui o versículo aqui. 2 Coríntios também 4:7. Isso aqui é a introdução, nós vamos aprendendo, manuseando a palavra, aprendendo. Isso aqui é uma ministração da palavra de Deus, não é uma palestra. Se fosse palestra, eu ia estudar oratória para falar bonito. É que a maioria dos pregadores aí faz oratória, igual político. Para tapear as pessoas, conquistar as pessoas com palavras bonitas. Porque a mente do ser humano é frágil com coisas bonitas, né? Igual a televisão, igual os filmes que a gente costuma assistir, é tudo mentira. É mentira. E a mente do homem gosta de ser enganado, o homem gosta de ser enganado. Cada filme bom, mas é só tudo mentira. Agora aqui a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é verdadeira. Para quem crê. Porque tem muitas pessoas que não creem. E nós já falamos isso, que tem 2 tipos de filhos no mundo. Aqui na Bíblia fala 2 tipos de filhos de Deus. Todas as pessoas do mundo inteiro são filhos de Deus. Sabia? O ladrão é filho de Deus, o assassino é filho de Deus, o marginal é filho de Deus, o bom é filho de Deus, mas tem 2 tipos de filhos. Filho da salvação e filho da perdição. O filho da perdição, ele não tem o Espírito de Deus.
Então é outro assunto que nós vamos ver futuramente. Não vou relatar agora. Mas vamos ler o versículo que nós anunciamos, capítulo 4. Vamos ver aqui onde eu anotei aqui. Capítulo 4. Versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, ó: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, nós temos outra mensagem aqui, ó. Tesouro em vaso de barro. Nós somos um vaso. Quando Deus criou Adão, ele fez Adão um boneco de barro. Um boneco de barro. E Deus depois soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. E ele se tornou alma vivente. Adão também é diferente de nós. Adão era diferente de nós. Alma vivente. Nós não somos alma vivente. É outro estudo que você vai ver futuramente. Adão era alma vivente. Nós não somos alma vivente. Né? Então, nós temos um tesouro. Nós já vimos que Deus, Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Isso é a introdução da mensagem. Que não vai dar para dar tudo hoje, mas nós continuamos o estudo. Sendo rico, se fez pobre para nos tornar rico. E diz aqui que nós temos um tesouro dentro de nós, dentro desse vaso. O nosso corpo na Bíblia trata-nos de vaso. Tem um vaso de honra e tem um vaso de desonra. Né? O vaso de honra e o vaso de desonra. E dentro desse vaso de honra tem um tesouro. Que sem esse tesouro na nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus ativado na nossa vida, sem o Espírito Santo de Deus, a pessoa não tem nada na vida. Né? Por exemplo, a oração de quem não tem o Espírito de Deus ativado, a oração é em vão. Porque quem ora por nós, quem intercede por nós, é o Espírito Santo de Deus. Capítulo 8 de Romanos fala isso. A santificação que foi feita na cruz pelo Espírito Santo de Deus, o sangue derramado de Cristo, nós somos santificados mediante o Espírito Santo de Deus. Então, sem o Espírito Santo de Deus, por exemplo, o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida em linha com a palavra. Se você diz, eu tenho o Espírito Santo de Deus, mas não ouve a palavra. E hoje, meu querido, hoje não tem desculpa. O cego lê a palavra, o surdo lê a palavra, o mudo, todo tipo de deficiência hoje tem acesso à palavra de Deus. Não tem? E quem é perfeito? Que passa uma hora na internet fazendo coisas que não é concernente a Deus, mas quando é para Deus não tira meia hora, não tira 10 minutos, 5 minutos para se envolver com Deus. Então, Deus honra quem honra Ele. Hoje nós estamos honrando a Deus aqui, ó, ministrando, levando a palavra para você, né? Com todo o amor, com todo o carinho, porque Deus me amou primeiro e eu tenho gratidão por Deus. Eu não tenho como pagar o que Deus fez por mim, mas eu tenho gratidão, né? E me empenho em prosseguir na obra de Deus, porque eu não faço a obra de Deus, porque a obra de Deus já foi feita na cruz. A obra de Deus já foi feita na cruz. A obra de Deus é a igreja. Não é aquelas 4 paredes que você diz, vou para a igreja. A igreja somos nós. Eu já tenho uma mensagem aí, o que é a igreja verdadeira. Que somos nós. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. Essa é a verdadeira igreja depois da cruz. Antes da cruz era uma casa, era o templo. A sinagoga que falava lá era a congregação do templo, onde era pregada a lei de Moisés, não era esse evangelho. No tempo que Jesus, filho de Maria, estava aqui, a Bíblia não era essa. Era a Bíblia ortodoxa. Era a Bíblia ortodoxa e tinha muitos livros apócrifos no meio, né? De fábula judaica. Tem muita fábula judaica, até nessas Bíblias aqui que nós lemos aqui, tem algumas fábulas judaicas. E Paulo diz, ó, cuidado com as fábulas judaicas. O judeu se tornou, com a lei na mão, se tornou o maior religioso do mundo.
o maior religioso do mundo. Aí tinha os partidos fariseus, aquelas facções que tinha lá em Jerusalém. Fariseu e outros lá, agora a mente não está. Né? Então, nós somos cristãos. Cristão significa semelhante a Cristo. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos que pegar esse evangelho e tentar imitar a Cristo, a Paulo. Paulo era imitador de Cristo. Era o modelo do verdadeiro cristão, era o apóstolo Paulo. Ele e Barnabé foram os únicos enviados de Cristo que foram chamados de cristãos. Na palavra que conta aqui, ó. Os únicos que foram chamados de cristãos foi o apóstolo Paulo e Barnabé. Está escrito na Bíblia. E nós hoje nos chamamos de cristão porque nós estamos servindo a Deus através deste evangelho. Evangelho significa novidade de vida. Boas novas. Então nessa noite eu estou passando as boas novas, novidade de vida. O que aconteceu lá na cruz, que você ainda não sabe, você passa a ter conhecimento porque tudo já foi feito para ti. Tudo já foi feito para mim. Agora, tomamos posse da herança com o testamento aberto na nossa mão. Isso é verdade de Deus. É a verdadeira riqueza em graça, é isso aqui. Né? Então, para nós conhecer essa riqueza, nós temos que conhecer a nossa posição diante de Cristo. Como está a sua posição diante de Deus? Como está a sua posição diante de Deus? Na próxima quarta-feira nós vamos continuar essa mensagem vendo alguns itens da nossa posição diante de Deus. Aí vai entrar tudo que Cristo fez lá na cruz por nós. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para nós continuarmos. Por exemplo, quando a pessoa diz, Deus te abençoe. Isso era uma frase da lei de Moisés. Quando Deus deu a lei de Moisés, ele ensinou Moisés como abençoar o povo na lei. Aí está escrito aqui, se eu não me engano aqui, vamos lá em Números 22, lá no Velho Testamento. Se eu não me engano, Números 22. Deixa eu ver aqui se eu troquei as bolas aqui, ó. Números 22. Números 22. Versículo 6, mas não é aqui. Vamos deixar para a próxima quarta-feira, eu pego esse versículo aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos procurar. Aqui é ao vivo. É ao contrário, é 6:22, viu? Número 6:22. Eu estava atrás do 22:6. É o contrário. É 6:22. Aqui, ó. Na lei de Moisés, ó. Aí o capítulo 6 tem a lei do nazereado e várias leis. E a bênção sacerdotal da lei de Moisés. A bênção sacerdotal. Então, na graça não tem sacerdote humano. Não tem sacerdote humano, pastor humano, apóstolo humano, porque tudo é dom. Mas vamos ver aqui, nessa palavra aqui, nós estudamos para aprender, meu filho. Não adianta eu citar versículo aqui e nós não aprendemos nada. Vamos ler aqui, ó. 6:22. Deus ensinou Moisés como abençoar o povo. A bênção sacerdotal. Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-ei, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Então, aqui era na lei de Moisés, Cristo ainda não tinha morrido para nos abençoar. Então, o sacerdote humano, ele ungia o povo com óleo, com água, fazia vários rituais. E ele abençoava.
com a mão, unção de mão na cabeça do povo. Aqui está ensinando. Quando a gente fala Deus te abençoe, a gente tem um si no meio. Então, quando a gente fala para o irmão, Deus te abençoe, então está errado. Porque nós já somos abençoados. Mesmo você que não conhece o Evangelho ainda, na cruz Cristo já te abençoou. Vamos ver lá em Efésios, agora no Novo Testamento. Efésios. Então, essas revelações que nós precisamos saber para nós recebermos a herança. Efésios, que é o Novo Testamento aqui, ó. Efésios capítulo 1, versículo 3, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí a pessoa me pergunta, e que região celestial é essa? Região celestial em Cristo é essa que nós estamos aqui. É onde a igreja está reunida, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo aqui, hoje aqui em Passo de Minas, está reunida aqui na minha casa. Eu, minha esposa e Deus, Jesus Cristo, né? Uma região celestial. Você que está aí do outro lado, você está reunido, conectado aqui conosco, pregando o Evangelho da graça. Aí onde você está ouvindo, aí é uma região celestial em Cristo. A palavra está sendo ministrada na tua vida. É uma região celestial em Cristo. Então todas as bênçãos espirituais que nós necessitamos nessa terra, na cruz, Cristo nos abençoou. Pastor, mas eu estou na miséria, eu estou passando dificuldade, eu estou com depressão, eu estou com isso e aquilo. É porque você tem que conhecer a palavra, tomar posse da palavra, conhecer o testamento e receber a herança, tomar posse da herança. Porque a herança é para nós em vida, não é depois que morrer. Depois que morrermos nesse corpo carnal, nós vamos viver a vida eterna lá na glória. Está entendendo? Isso é palavra que não prega nos lugares que a gente frequentava, nos enganando. Nos enganou, porque a ganância desse sistema religioso que está aí fora é dinheiro que eles querem. É ganância, é lobos gananciosos, lobos transfigurados, vestidos de ovelha para enganar o povo, com um falso evangelho. Você vai numa determinada igreja, dita igreja que não é igreja, é uma denominação. Nós tínhamos uma denominação, nós fechamos lá. Chamava Igreja Evangélica Paraíso de Deus. Nós fechamos, que era uma denominação. Tinha o estatuto para dizer como os irmãos andar. E nós não conhecíamos a graça. Depois que nós conhecemos a graça, nós fechamos lá. Porque no estatuto, para dizer como o homem deve andar, um homem não determina isso. Agora, Cristo, através do Evangelho, ele nos dá a doutrina para como nos comportarmos desse mundo. Sem exigências, sem inferno, que o inferno não existe, esse inferno que criaram aí afora, o inferno espiritual que criaram aí fora, é para fazer medo nas pessoas e colocá-las lá dentro daquele lugar, aprisionar e ser submisso a um homem que se diz pastor. Ficar debaixo da ordem dele, da doutrina do homem. Porque quando a gente vai num lugar desse, a gente vê os cultos de doutrina e vê que aquilo ali é tudo preceitos de homem, é doutrina de homem. Nós em graça, nós seguimos a doutrina de Deus, de Cristo, que está aqui na Bíblia. Tem as coisas que nós devemos fazer, tem as coisas que nós não devemos fazer. Mas não é o homem que vai ditar as regras, é o próprio Cristo. A doutrina está aqui, vamos ler aqui, ó. Romanos 1. Isso aqui nós lemos direto, em toda a mensagem, nós lemos esse versículo aqui, ó. Romanos, capítulo 5, versículo... Aliás, meus irmãos, é 1, versículo 1 ao 5. Diz assim, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O Velho Testamento apontava para Cristo. O Velho Testamento apontava para o reino de Deus. O Velho Testamento falava da vinda de Cristo. Ele ia nascer de uma mulher virgem, ia morrer na cruz, derramar o sangue para nos salvar. Isso já aconteceu. Mas
no mundo eles estão pregando ainda que Cristo ainda vai voltar e vai morrer novamente para te salvar. A Bíblia diz que ele já morreu, já aniquilou o pecado, já salvou todas as pessoas, filho da salvação. Diz assim, ó, Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios. Então, isso aqui, essas cartas de Paulo, é o nosso evangelho para os gentios. Nós somos gentios. No caso, nós agora que já conhecemos a graça, nós somos filhos de Deus. Porque nós já fomos adotados por Ele, que nós não éramos povos legítimos, não era judeu, o povo legítimo de Deus era os judeus. Os judeus não receberam Cristo, então Deus mandou um apóstolo pregar esse evangelho para os gentios que somos nós. E o evangelho está chegando na nossa mão. Não chegou na nossa mão porque lá no ano 68, depois da morte de Cristo, né, eles mataram o apóstolo Paulo e incubaram esse evangelho, mas que agora, há uns anos atrás, há mais de 20, 30 anos atrás, ele ressurgiu no mundo e é o verdadeiro evangelho da graça. Está entendendo, meu querido? O verdadeiro evangelho da graça está revelado nas 14 cartas de Paulo. Ah, mas e Mateus, Marcos, Lucas e João? São livros históricos que contam a história de Jesus de Nazaré, filho de Maria, contam o anúncio do reino de Deus. Ele estava anunciando o reino de Deus que viria após a morte de Jesus de Nazaré. E a ressurreição. Depois que Jesus ressuscita, naqueles evangelhos não tem mais segmento dos estudos. Entra nas cartas que foi dado ao apóstolo Paulo, que nós pregamos na quarta-feira aqui. O êxtase que Paulo teve foi arrebatado ao terceiro céu e recebeu de Cristo ressuscitado o evangelho da graça. Mas você pode estar dizendo aí, eu não acredito nisso. Então, preste atenção, que a palavra de Deus diz também que a fé não é de todas. Essa fé que é um dom, não é de todos. Essa fé que nós estamos pregando não é de todos. Muitas pessoas não vão crer. Vão continuar a crer na religião. Vão continuar crendo naquilo que não existe, naquilo que não é. E Jesus disse, ó, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Nós não podemos ver Cristo, mas podemos sentir Ele na nossa vida. Nós não podemos ver Cristo no nosso trabalho, mas podemos sentir Cristo na nossa vida. E a palavra diz que nós somos o perfume de Cristo. Nós somos a essência de Cristo. E o que é isso? Perfume e essência é uma linguagem de figura que significa conhecimento. Quando você tem conhecimento de Cristo, você está exalando o perfume de Cristo. Está propagando através desse perfume, do meu conhecimento que eu conheço até aqui, Cristo, eu estou exalando esse perfume, estou levando conhecimento para a tua vida. Depois eu vou dar uma mensagem sobre isso. Sobre o verdadeiro perfume. É você conhecer o Evangelho, é você conhecer a graça, aquilo que foi feito no Calvário e fazer ciente a outras pessoas que ainda não conhecem. Você está exalando o perfume, está propagando o perfume de Cristo. A essência. Então, meu querido, nós estamos aqui. Então, essa doutrina é para nós obedecer, não é por obras, é por fé. Então, nós vamos ler um versículo aqui, e nessa noite nós já vamos terminar essa mensagem. Né? Nós vamos ter a mensagem 30 a 40 minutos, para que as pessoas me pedirem para fazer menor, para ter a chance, a oportunidade, que elas têm, nesse mundo secular, igual eu falei no início, tem tempo para tudo, mas menos tempo para essas coisas. Menos tempo para Deus. Mas a gente deve ter consciência também de fazer isso. Né? Hoje o mundo secular, a gente trabalha, acorda 5 horas todo dia.
na minha vida. Eu tenho meu trabalho secular. Né? E corre para aqui, corre para ali, chega às 7 horas da noite, a gente lutou o dia inteiro e não fez nada quase. Ainda ficou coisas pendentes para o outro dia. O tempo desse mundo é desse jeito. Então nós temos que esforçar, fazer um esforço para encontrar um tempo para Deus, nem que seja de madrugada. Eu acordo 5 horas, 4 horas da manhã e começo a estudar a palavra de Deus. Deus revela muitas coisas de madrugada, né? Estudando a palavra. Então, vamos ler aqui, ó. Vamos voltar em Atos dos Apóstolos, nessa noite, capítulo 20. Vamos falar, eu falei sobre um sistema religioso que tem no mundo, e o apóstolo Paulo, ele profetizou isso, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 28 e 29. Na quarta-feira nós continuamos essa mensagem, a verdadeira riqueza de Cristo. E nós vamos pregando a verdadeira riqueza de Cristo, até mudar de assunto. Que o intuito nosso, o propósito de Deus na nossa vida para ti, é que você aprenda, tome conhecimento do Evangelho, das boas novas na tua vida. Porque as boas novas aconteceram há mais de 2000 anos atrás. Tem muita gente que ainda não sabe. Nós vamos falar da eleição. Nós fomos eleitos, não é nós que aceita Jesus ou escolhe Deus. Foi Ele que nos escolheu. Na Bíblia fala isso aqui, é verdade. E os homens nos enganaram. Então você tem que aceitar Jesus. Né? Eu até contei um exemplo de uma mulher que tinha na nossa igreja, ela aceitou Jesus 15 vezes. Morreu sem Deus. Na concepção dela, morreu sem Deus, né? Porque Deus te salvou na cruz e Ele não sai da tua vida. Você é que sai da presença dEle, mas Ele não sai da tua vida. Ele não sai da minha vida. A salvação do nosso espírito é eterna. Quem está salvo, está salvo. Quem não está, não está. E não tem isso de perder a salvação do espírito. Já foi feita, querido. Né? Mas o medo que estão pondo na vida das pessoas é que fizer isso, fizer aquilo, perde a salvação. Agora nós temos que ver, eu preguei aqui sobre as obras da carne, cuidado, que quem vive nas obras da carne está causando a ira de Deus na vida, e as pessoas que causam a obra da carne estão afastadas de Cristo. Está afastado de Cristo. A palavra é para nos ensinar, nos educar, nos orientar como andar nesse mundo, como proceder nesse mundo. Então a pessoa está bebendo, está prostituindo, está roubando, está matando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e quando acontece um fato terrível na vida dele, ele sai chorando. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Como é que Deus vai ouvir uma pessoa dessa? A principal pessoa que precisava para ouvir ele não tem, que é o Espírito Santo, está apagado na vida dele. Por causa das obras da carne que ele começou a praticar e apagou o Espírito na vida da pessoa. 20, 28 e 29. Nós vamos encerrar essa mensagem aqui. Vamos ler esse 28 e 29. Atendei por vós, Atos dos Apóstolos, né? Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Está vendo? A igreja de Cristo foi comprada com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, falando da morte dele, o apóstolo Paulo, eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de ademoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes. Aí ele vai falar uma série de coisas. Então, essas palavras que nós acabamos de ler aqui, é a profecia do que viria aqui nesse mundo. Então, aqui no ano mais ou menos 68, depois de Cristo,
por ciúme dos judeus, Paulo foi degolado, foi morto. Da mesma forma que aconteceu a morte de Cristo. Né? Quem condenou Cristo foi o povo judeu. Estava determinada a palavra, mas o povo judeu incentivou a multidão. Quando Pilatos disse, qual querer? Eu fiz uma peça na minha escola, eu não era, nem sonhava em ser pregador, e eu fiz uma peça na minha escola e me puseram para ser Pilatos. Eu tímido naquela... A peça foi uma diversão, porque eu era tão tímido que a piada foi em cima de mim, a minha timidez. Aí Pilatos disse lá na palavra, perguntou ao povo, qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, o Cristo? Aí os sacerdotes, o povo do Sinédrio, lá do conselho de 72 anciões, que desde o tempo da lei de Moisés tinha isto, né? Incentivou o povo a pedir que soltasse Barrabás e crucificasse Cristo. Lê lá para você ver lá em Mateus, no final de Mateus, o que eu estou falando aqui. Eu não vou abrir lá agora, não. Né? Da mesma forma, né, que mataram Jesus, a cabeça de Paulo foi decepada também. Porque Paulo estava pregando a graça. E a graça contra a lei de Moisés era blasfêmia, porque a lei, Jesus já tinha morrido, mas os judeus estavam vivendo a lei de Moisés ainda, porque o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Mas no ano 70 esse templo foi destruído. Deus usou o próprio império que estava contra eles para derrubar, queimar Jerusalém e derrubar aquele templo. Porque a lei de Moisés virou religião, a lei de Moisés virou ritual, idolatria. E até hoje tem uma parede lá em Jerusalém que o povo ainda idolatra o templo até hoje. Tem uma parede lá que eles ficam lá idolatrando aquela parede. Sai daqui do mundo inteiro para ir lá. Isso é idolatria. Né? Então Cristo não está mais lá naquele lugar. Ele próprio foi quem destruiu. Sabe onde Cristo está hoje? Dentro de mim, dentro de você. Hoje o templo não feito por mão de homem, não de pedra, não de ouro e de prata, mas que vale mais que ouro e prata. O templo onde habita o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, somos nós. Viu, meu querido? Mas estão pregando aí não. Se você não for para a igreja, vai perder sua salvação. Que igreja? Se nós somos a igreja. Como é que eu vou perder minha salvação? Olha, antes de você nascer, antes de eu nascer, nós vamos pregar isso futuramente, nosso nome já estava escrito no livro da vida do Cordeiro. No livro da vida eterna. Olha aqui para mim, meu querido. Deus te escolheu. Você não sabia não? Deus te escolheu. Por isso, aprenda o Evangelho para você viver de conformidade com o que Deus quer que você faça. Viver como um varão. Viver como um homem decente, honesto, sincero, sem inveja de ninguém. Aqui nos ensina. É fácil? Não. Mas com o poder de Deus na nossa vida, Ele nos dá a vitória verdadeira. Glória a Deus pelas nossas vidas. Então nós paramos aqui sobre a profecia do sistema religioso, do que está acontecendo hoje. Eu disse que há mais de 30 anos surgiram homens de Deus que ressurgiram com esse evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, que é depois da cruz. Depois da cruz de Cristo. O que Cristo fez, nós estamos tomando conhecimento para nós vivermos em graça e viver em abundância de vida. Viu, meu querido? Então eu vou pedir a minha esposa aqui para se dirigir aí o play, para dar a pausa aí. E na quarta-feira nós estamos aqui de volta. Né? Graça e paz, abençoado. Abba, Pai.